neste momento, Senhor, nós suplicamos que habites em cada coração. Amém. Que nós sintamos, Senhor, a tua doce presença entre nós. Amém, Pai. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Damos a todos as boas-vindas, em especial àqueles que nos visitam nesta Páscoa, nesta altura. Desejamos também a todos aqueles que nos veem através da internet, que as bênçãos do Senhor recaiam todas sobre nós. Vamos então dar início ao serviço desta manhã, louvando ao Senhor com alegria, com o hino 256. Todos os que pudermos, vamos nos joelhar para orarmos ao Senhor. Se alguém não puder, ficará de pé. Amantíssimo Deus e Pai, que habitas nos altos dos céus,
novamente mais um sábado chegou até nós. Obrigado, Senhor, por este santo dia em que nós estamos aqui reunidos na Tua casa de oração para honrar e glorificar o Teu nome. Ó Altíssimo Senhor, como acabamos de cantar, ajuda-nos a crermos em Ti, Senhor. A crermos em Ti, Senhor, com todas as nossas forças, com toda a nossa sabedoria, pela Tua graça. Abençoa todos os Teus filhos aqui reunidos, Senhor, nesta Tua casa de oração. Que todos possamos sentir a presença do Teu Santo e Divino Espírito nos nossos corações. E também, Senhor, uma bênção para aqueles que nos estão a ver através da internet. Também que as bênçãos possam chegar até eles e que os seus corações fiquem repletos do Teu amor. Abençoa também os doentes que aqui nos faltam e todos os outros, Senhor, Tu sabes os motivos e as razões. Que eles também possam sentir a alegria da salvação nos seus corações. Neste momento pedimos uma bênção muito especial para o servo que escolheste esta manhã. Vem, Senhor, trazer palavras de esperança, de amor, de confiança, que não sejam palavras do homem, mas que sejam palavras vindas do Teu trono da graça. Abençoa todos os serviços que se vão realizar aqui, todo o serviço solene em Tua honra e nome. E eu que humildemente Te agradecemos no nome santo e bendito do Teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. E amém. Agora, irmãos, vamos dar lugar aos dízimos e às ofertas. Mas antes eu gostaria de ler algo que eu li sobre os dízimos no livro Conselhos sobre Mordomia, da irmã Ellen White. Não é o vulto da dádiva que torna a oferta aceitável a Deus. É o propósito do coração, o espírito de gratidão e amor que ela expressa. Não julgue o pobre serem suas dádivas tão pequenas que não sejam dignas de nota. Deem segundo a sua capacidade, sentindo que são servos de Deus e que Ele lhes aceitará a oferta. Se ama e teme a Deus, aquele a quem Ele tem confiado grande capital não considerará um fardo pesado atender às exigências de uma consciência iluminada, segundo os ditames de Deus. Agora sim, irmãos, vamos dar lugar aos dízimos e às ofertas. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, muito humildemente dirijo-me a Ti, Deus. Primeiro, para Te agradecer por este dia de sábado, como eu sempre Te agradeço quando chega ao dia de sábado. É um dia de descanso e finalmente estamos aqui na Tua casa, Deus. Depois, Deus, quero-Te agradecer por estas dádivas e estes dízimos, que tenho a certeza que foram dados segundo o coração, não importa a quantidade, e que tenho a certeza que serão utilizadas com a Tua ajuda e com que Tu guies as pessoas para que este dinheiro possa ser usado da melhor forma. Que possamos trazer muitas mais pessoas à igreja, que a Tua obra nunca fique parada por falta de dízimos e que consigamos ir mais além. Obrigado, Deus, agradeço-Te por tudo e peço que sejas connosco durante este resto de dia de sábado. Então peço e agradeço. Amém.
Desde pequenina que ouvi falar, meu Jesus vai voltar, vai voltar. Tinha ousadia em comunicar que Jesus vai voltar, vai chegar. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia irão pregar? Andamos todos depressa demais, mas o céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. Ouvem-se rumores, o Evangelho é pregado. Meu Jesus vai voltar, vai voltar. São pequenos grupos ou são pedras que falam que Jesus vai voltar, vai chegar. Sabemos da sua vinda, como não anunciá-la? Esta missão mantém-se urgente. Há sempre alguém que quer ouvir falar de Deus. Será que as pedras um dia irão pregar? Andamos todos depressa demais, mas o céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. O céu vai se abrir para buscar, para salvar. Amém. A leitura bíblica encontra-se em 16 de Juízes, de 15 a 22. Portanto, 16 de Juízes, de 15 a 22. Então ela lhe disse: como dirás? Tenho temor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até à morte. E descobri-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subi navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os maus homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes?
e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Prezados irmãos, novamente estou perante vós para ministrar a palavra de Deus. Costumo dizer que a voz é do homem, mas é a palavra de Deus. Esta semana, no princípio da semana, o vosso pastor convidou-me para estar esta manhã. Prezados irmãos, nós estamos aqui esta manhã e outros noutros lados porque se cumpriu aquilo que Davi, numa ocasião, escreveu. E o que ele escreveu? Disseram-me que hoje vamos à casa do Senhor. Conhecem essa passagem? E eu pergunto-me a mim mesmo, quem foi que nos disse para virmos à casa do Senhor? Quem foi que nos disse? O Espírito Santo. Não tenho dúvidas. E é por isso, prezados irmãos, que o nosso objetivo é estar hoje ouvindo a palavra de Deus, não é o objetivo para ver aquilo que o homem tem para dizer, mas sim aquilo que Deus tem para nos dizer esta manhã. Qualquer pregador, ao mesmo tempo, é aquele que transmite a mensagem, mas é também aquele que ouve a mensagem. Correto? Se ele pensa que só está a transmitir a mensagem e que ele não ouve, ou seja, que essa mensagem não é para ele falhou numa parte. A mensagem que qualquer pregador transmite também é para ele. Esta manhã, os irmãos viram a leitura da palavra de Deus, que fala de um homem chamado Sansão. E servi-me deste episódio para hoje estudar com os irmãos o valor do domínio próprio. É uma coisa que pergunto. Nós temos domínio próprio? Nós temos o nosso autocontrole? Nosso irmão está... Os irmãos já viram falar, só vou tocar ou de leve, sobre o sistema nervoso autómato e o sistema nervoso que é aquele que nos governa. Os irmãos sabem que todo homem tem um preço. Ou não tem? Todo. O que é mais difícil é conhecer o preço dele. E se nós formos para essa história, que vou entrar imediatamente, vão ver qual era o preço daquela mulher. Diz-nos a Bíblia em que Sansão amava Dalila. Correto? E Dalila amava Salomão? Perdão, Sansão? Não. Não o amava. E reparem que quando alguém lhe oferece, diz-nos a Bíblia Sagrada que eram os chefes dos filisteus. Quantos aqui eram? Sabemos? Nós sabemos que era mais do que um. Sabem quanto foi que eles ofereciam? Que cada chefe
desses filisteus ofereciam a Dalila, eu vou-vos dizer, 165.000 euros. Sabe isso o que é? É muito dinheiro. Diz a Bíblia que eles ofereciam 1.100 moedas de prata. Uma moeda de prata era equivalente a 3 dias de salário. Agora multipliquem isso. E foi o suficiente para ela vender Sansão. Reparem o seguinte. Na história bíblica, Sansão era o homem mais forte. Era ou não era? Temos relatos bíblicos que ele era muito forte. E os irmãos sabem que Sansão, na Bíblia, é o homem mais fraco. E sabem porquê? Toda a pessoa que não sabe controlar, que não sabe justamente dominar-se, que não sabe o que é o autocontrole, é um homem fraco. Completamente fraco. E Sansão foi um homem fraco. E porquê? Porque ele não soube se controlar, ou seja, não teve justamente esse domínio próprio. O que é interessante é que o apóstolo Paulo diz que tudo lhe é justo, mas nem tudo convém. Conhecem essa passagem? Eu, daqui desta tribuna, eu posso dizer tudo aquilo que eu quiser. Mas nem tudo me convém dizer. Nem tudo. Isso nós chamamos autocontrole. Prezados irmãos, o autocontrole, dizia um grande homem, chamo-lhe grande homem, não era religioso, que era o senhor Pitágoras. Ele dizia o seguinte: aquele que é escravo das suas ideias, sabendo que não são corretas, nega a sua liberdade. O ser humano, com autocontrole ou domínio próprio, não faz aquilo que deseja ou quer, mas sim aquilo que é justo, que é bom e que é aprovado por Deus. Não sei se os irmãos já falaram do pensamento acelerado. Muitas vezes a pessoa fala e depois pensa. É verdade ou não? A pessoa falou e depois diz: mas afinal, porquê que eu fiz aquilo? Porquê que eu disse aquilo? Não era melhor estar calado? Mas nós, como cristãos, devemos pensar primeiro antes de falar. Ou outro, que muitas vezes os irmãos têm ouvido falar, não, olha, e nem pensei aquilo que disse. Ou seja, não pensei naquilo que disse. Aquilo veio, não pensei. Sabem uma coisa? Tudo aquilo que disser está cá dentro. Está ou não está? Tudo aquilo que eu disser está cá dentro. Mas ainda, e aquilo que está cá dentro, eu vou alimentando. Está registado na minha memória. E se eu quero que isso desapareça, tenho que fazer algumas coisas. A tal ginástica. E qual é? Procurar não me lembrar dessa coisa. Colocando em cima outras coisas boas. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos pensar em quê? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é edificante,
Depois ele diz, se há outra virtude, o que é que ele diz? Nisto pensai. Porquê? Porque a nossa memória funciona assim. Eu recebo, gravou. Não me interessa. Vou procurando colocar outras coisas em cima e colocando aquilo que eu não quero embaixo. E porquê? Se vou-me lembrando sempre daquilo, eu vou trazer aquilo que está embaixo para cima. Se eu vou alimentando, aquilo vai engrossando. Só basta uma indisposição, um irritamento, uma ira, estou sentindo calor, desculpem. Aquilo saí porque estava lá mesmo à ponta, estava mesmo à saída da porta. E é por isso que, depois vamos ver à frente, que a irmã Ellen White fala muito deste assunto. E é por isso que estou aqui a falar. Desculpe aquilo que eu vou dizer, mas eu tive um problema bastante grande quanto a tratar desses assuntos. E porquê? Porque a psicologia ensina justamente as pessoas que estão numa depressão, que estão num stress, que são compulsivos, que são bipolares, etc, etc. Umas coisas que nós devemos de ensinar é autoestima, autocontrole, moral, a resiliência, que os engenheiros sabem isso o que é, a resiliência, ensinar justamente isso. Depois eu comecei a pensar como é que eu vou juntar essas duas coisas. Quando fui estudar o livro Educação, a irmã Ellen White diz que esse é um assunto que deve ser ensinado. Depois vamos ver. E porquê? Se os irmãos lerem Gênesis 3, 11 a 13, Gênesis 3, 11 a 13, o que é que diz aí? Deus perguntou-lhe, mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Deus estava lá no jardim ou não estava? Alguma vez Deus abandonou Adão e Eva? Deus estava lá. Por que Eva pecou? Elas não souberam se controlar. Olharam para o fruto, o que é que diz a Bíblia? Era agradável. Não é isso que está escrito? Era agradável. E como era agradável, elas foram atraídas. Ou o casal foi atraído pelo fruto. Eles não pensaram, não, é agradável, mas eu não posso fazer, não faço. Não devo, não faço. Mas é agradável, até deve ser muito bom, mas não faço. Se nós formos a São Mateus 26, no versículo 69 a 75, São Mateus 26, de 69 a 75, diz assim, ora Pedro estava sentado fora no pátio e aproxima-se dele uma criada que disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes.
E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez e com juramento: não conheço tal homem. E daí por pouco, aproximando-se os que estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O que é que aconteceu com Pedro? Ele sabia ou não sabia que era Jesus? Ele tinha ou não tinha conhecimento? Pois tinha. Naquele desejo, naquele momento, eu penso que o maior desejo do apóstolo Pedro, sabem qual era? Vou dizer aquilo que eu penso, não está nada na Bíblia. Era dizer: sim, eu conheço, ele é Jesus. Mas não o fez. Ele não soube controlar. Teve medo. Onde é que está o seu autocontrole? Onde é que estava naquele momento? Dizer: não, eu conheço-o. Eu apetece-me fazer isto, mas não faço, não devo fazer. Eu desejo fazer aquilo, mas não faço, não devo fazer. Eu tenho medo, mas não tenho que ter medo. Controlar-se. E ele não fez. Conclusão: negou o próprio mestre. Mas há ainda outro exemplo. Em São Mateus, novamente, 26, no versículo 14, São Mateus, capítulo 26 e versículo 14, eu leio justamente o seguinte: 14, 15 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, eu vou-lhe entregarei. Eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. O que é que aconteceu? Judas sabia ou não sabia que era Jesus? Ele tinha ou não tinha conhecimento que era Jesus? Diz-se que Judas era um zelota. E era um dos grandes inimigos dos romanos. O maior desejo dos zelotas é expulsar os romanos da Palestina. E quando Judas se juntou a Cristo, ele pensava que era Jesus que ia expulsar os romanos. Mas à medida que o tempo passava e urge o tempo de Cristo manifestar como rei, o que é que aconteceu? Nada. Ele então vai querer dar uma ajuda. Desculpem o termo, mas ele quis entalar Cristo. Tu vais te manifestar como rei. Tu vais ser preso. Então, nessa altura, tu vais te manifestar como rei. Segundo os comentaristas, isso foi a ideia. E quando Cristo é preso, ele acompanha-o e vê que Cristo nada fez para se libertar. O que é que aconteceu? Capítulo 27, versículo 4 e 5. Capítulo 27, 4 e 5. Ele diz: pequei traindo o sangue inocente. Responderam eles: que nos importa, seja isto lá contigo. Tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aquilo que ele tinha lá dentro no coração, ele soube controlar-se.
Tu vais ser rei e vais ser mesmo. Eu vou fazer com que tu sejas o rei. E eu serei teu ministro. Ele não se controlou. Ele deixa livre a sua imaginação, o seu desejo, deixa livre tudo isso. E a prova, quando ele viu que Cristo não se tinha libertado, o que é que ele fez? Ele não conseguiu ver. Não conseguiu ver o resto da história. Ele não conseguiu ver o resto da sua ação. Ele foi enforcar-se. Mas, prezados irmãos, a Bíblia me ensina que eu me devo controlar. Sim ou não? Reparem, em Provérbios 16, 32. Provérbios 16 e versículo 32. Provérbios 16, 22 diz-nos: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Prezados irmãos, eu quero vos dizer justamente o seguinte, que um homem, ou seja, a verdadeira grandeza do homem, é medida pela força dos, não é medida pela força dos seus sentimentos, que ele domina, vou dizer de maneira diferente, o verdadeiro caráter, a verdadeira grandeza do homem está medida pelos sentimentos que ele domina e nunca pelos sentimentos que ele domina. Prezados irmãos, eu dou muitas graças a Deus, porque muitas vezes Deus não me deixa, Deus me ajuda a não fazer determinadas coisas que eu penso que devia ter feito, ou que deveria fazer. Não sei se tem acontecido isso convosco. E porquê? A psicologia ensina que o autodomínio é alguma coisa que nós podemos fazer por si próprios, ou seja, por nós próprios. Quando um psicólogo é cristão, vai dizer que isso ele pode fazer através do Espírito Santo. Uma diferença grande. É ou não é? É Deus que nos ajuda. É Ele que muitas vezes nos tapa a boca, nos desvia das coisas, para que isso não se aconteça. Os irmãos sabem que eu posso fechar a porta do reino dos céus a um irmão? Sabiam disso? O próprio Jesus disse aos fariseus que eles não entravam. O que é que ele disse a seguir? Não deixam os outros entrar. Fiz só uma pequena intervenção na minha escola sabatina, dizendo que nós, pastores, temos uma tremenda responsabilidade. Muitas vezes, da nossa parte, basta uma palavra não controlada, um gesto não controlado, uma atitude não controlada, pode escandalizar uma igreja, pode a dividir. Correto ou não? E nós temos que saber nos controlar. Nós devemos de ter o nosso autocontrole debaixo do Espírito Santo. Prezados irmãos, eu só vou ler
3 textos da Ellen White, que ela diz o seguinte: a força de vontade e a importância do domínio próprio, tanto na preservação como na reaquisição da saúde. O efeito deprimente e mesmo ruinoso da ira, descontentamento, egoísmo e pureza. E do outro lado, um maravilhoso poder vivificante que se encontra em bom ânimo, altruísmo, gratidão, também devem ser apresentados. Muitas vezes nós fugimos destes assuntos, mas esse é um assunto que deve ser apresentado. Pois ela diz: estabeleça-se cedo na vida o hábito do domínio próprio, que se impressionem os jovens com o pensamento de que devem ser senhores e não escravos. Deus os fez governantes do reino que há dentro deles e devem exercer sua realeza ordenada pelo céu. Os irmãos sabem qual é o conselho que a Ellen White nos dá quando se deve ensinar o autocontrole, o domínio próprio? Diz a Ellen White que é na primeira mamada. Sabiam? Na primeira mamada. E hoje, prezados irmãos, desculpa-me esse desabafo, hoje estamos a criar filhos tiranos. Eu estava a fazer um seminário num liceu para as professoras desse liceu. Eram professoras desde o 4º ano até o 12º. E pediram para tratar do assunto da educação paternal. Depois veio uma doutora, professora não sei de quê, de que matéria era, olhou para mim e disse-me o seguinte: doutor, eu tenho um problema com o meu filho. Tem 13 anos, eu não sei o que é que... sei como é tratar dele. Aquilo que disse essa professora, irmãos, eu gostaria de dizer esta manhã: é preferível dar menos uma coisa aos nossos filhos e acompanhá-los. Porque hoje o que os nossos filhos têm mais falta é da companhia do pai e a companhia da mãe. Não tenham dúvidas. Aquela mãe que trabalha, quanto tempo está com os filhos? E quanto tempo está ausente? E onde é que andam os filhos? Entregaram a quem? Prezados irmãos, diz-lhe no ato a seguir: ao mesmo tempo, o poder do domínio próprio, assim adquirido, transformar-se-á um dos mais valiosos aparelhamentos para lutarmos com êxito no campo dos árduos deveres e realidades que esperam a cada ser humano. É ela que diz. E há 2 ou 3 exemplos que isto é verdade na Bíblia. Os irmãos conhecem a história de José? Que é conhecido José do Egito? Se os irmãos lerem em Gênesis 39, 7 a 16, os irmãos vão ver que José, na sua juventude, ele é atraído para o Deus deste século. Os irmãos sabem como é que se chama o Deus deste século? Eu vou dizer, é o sexo. E José foi atraído por isso.
Há uma mulher que se serve de toda a sedução para atrair esse jovem para si. E sabem o que José usou? Autocontrole, autodomínio. E não se deixou levar pela sedução daquela mulher. Ele sabia qual era o seu dever para com Deus. Ele sabia que não podia fazer aquilo. Não se deixa levar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Porque ele sabia, ele vai controlar-se. E a prova que desse mesmo controle foge. Verdade ou não? Grande vitória. Na linguagem humana, covardia. Não era? Linguagem humana, covardia. Mas não. Grande homem. Homem muito valente. Mas podemos citar outro personagem que está em Daniel, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando ele vai para a Babilónia, e o que é que acontece? Ele era obrigado a comer das iguarias do rei. Que mala que tem? A comida do rei não era boa? Com certeza. Mas ele não aceitou. Não aceitou porquê? Por várias hipóteses. Primeiro, talvez houvesse mostrado carnes que eram carnes imundas. E nós podemos, para isto, tripular determinadas coisas. Mas uma das causas é que o rei pensava que a sabedoria era dada através dessa comida. E José sabia, ou Daniel sabia, que a sabedoria só vinha de Deus. Alguns irmãos sabem que fui tropa. O meu querido amigo Fraga também o foi na mesma altura, porque há uma diferença entre a minha idade de nascimento e a minha idade de registro. Foi por isso que nós fomos para a tropa na mesma altura. Eu quando fui para a tropa, aqui na infantaria, fui para a amanuense e fui para o comando. Quando fui para o comando, pedi que não deveria trabalhar ao sábado. E o comandante que estava na justiça disse-me sim, que me dava ao sábado. Mas não podia fugir dali. Não podia sair. Um sábado ele chamou-me para eu escrever quartel-general, a data, o mês e o ano. Foi uma luta muito grande. Eu sabia que Deus tinha dito que o sábado era para descansar, não para trabalhar. Eu disse, não faço. Porque combinei com o meu tenente, ele era tenente, que não trabalhava o sábado. Eu disse, mas é só isto. Eu disse, mas é que a Bíblia não diz se é muito, se é pouco. Fui levado ao chefe de Estado-Maior. Mantenho a minha posição. Vim aqui para o 19. Com ordem se eu não obedecesse, com ordem de prisão, pois estive 8 dias, desde a segunda à sexta-feira, ali no corredor, eles ajudaram no assunto. Chegou à sexta-feira, à noite, à tarde, quando saía a ordem, que devia me apresentar no departamento de mobilização, no sábado de manhã. Esta angústia foi muito grande. O que fazer? Só disse a Deus, Senhor, e já não aguento mais. Não posso, não aguento.
Não vou aparecer. Mas Deus falou-me e disse, não, vais aparecer, vais lá. E quando me apresentei no departamento de mobilização, o chefe desse departamento olhou para mim e disse-me o seguinte, olha, eu sei que tens esse problema do sábado, estás dispensado à sexta-feira depois desse pôr do sol e só vejo na segunda-feira. Prezados irmãos, se eu não tivesse, nesta altura, este controle, não fazer aquilo que eu queria, porque o meu desejo era não passar por essa angústia. Eu ia fazer serviço de sargento, porque havia falta. Então, os cabos faziam serviço de sargento, ganhávamos mais qualquer coisa, ali no comando. O meu desejo não era fazer isto. Mas eu sabia e não me deixei levar pelas minhas emoções. O apóstolo São Paulo disse certa vez, eu sei o quê? A quem tenho querido. E a Mami Fraga passou por outras. Eu sei a quem tenho querido e nós não nos deixamos levar. Porquê? Porque nós sabíamos a quem nós tínhamos querido. Nós sabíamos que Deus estava alimentando o nosso autocontrole. Não fazer aquilo que nós queremos, mas fazer a vontade de Deus. E reparem, prezados irmãos, quando leio São Mateus 26 e versículo 39, vou terminar com essa passagem. São Mateus 26, 39. Reparem o que é que acontece nesse momento. 26 e no versículo 39. E adiantando-se, fala de Jesus um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Este era o desejo de Cristo. Era ou não era? Diz a irmã Ellen White que a nossa salvação tremeu nessa altura. Cristo estava rodeado de todas as hostes malignas e quem estava a chifrear essas hostes era o próprio diabo. E o próprio Jesus diz: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Ai, irmãos, quantas vezes nós temos que tomar cálices amargos? E nós perguntamos: Senhor, mas porquê? Porquê eu? Não tenho direito de ser feliz? Não tenho. Não tenho direito a um momento de alegria? Não tenho. Senhor, mas porquê? Qual é o mal que tenho feito? Senhor, por favor, diz-me onde é que eu errei? Onde? Ah, mas Deus não para aqui. O que é que Jesus diz? Sabem dizer o que é que Jesus disse? O que é que veio a seguir? Senhor, por favor, não se faça aquilo que eu quero, mas a tua. Meus queridos, é isto que Deus espera de cada um de nós. E é isso que nos dá a verdadeira felicidade. Em saber que estamos no lado de Deus. Que Deus é o nosso companheiro. É que nós estamos a fazer a vontade, não a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Mas isso só é possível quando nós dizemos não e sabemos nos controlar. Oh, meus queridos, que Deus nos abençoe e que nós sejamos cristãos alegres, felizes. E sabem porquê? Porque nós temos todo o prazer em fazer a vontade de Deus. A vitória tem um sabor mais sublime
mediante a luta que nós travamos. Está relacionado. Peço a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos dê o seu Santo Espírito, para que quando vier as coisas que nos apeteça fazer, mesmo com justiça, mas se nós vermos que isto não é apropriado, nós saibamos nos controlar, para que Deus seja glorificado no lugar onde nós estivermos. E não é um Vieira, nem um Manuel, nem um Francisco, mas que seja Deus glorificado. Que Deus esteja conosco. Amém. Depois de termos sido alimentados com a palavra do Senhor, com as sábias palavras do alto, vamos cantar, para terminar o culto desta manhã em honra ao Senhor, o hino que está fixado, 209. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nesta manhã agradeço-te porque aqui estamos, Deus. Agradeço-te por esta mensagem que possa realmente ter tocado nos nossos corações. Deus, tu sabes que esta vida é difícil, este mundo é difícil, Deus. Por isso eu peço-te que derrames sobre nós o teu Espírito, para que possamos ter a força de Sansão, o controle de José, para que possamos controlarmos e não nos possamos cair sob as tentações dos deuses deste mundo, Deus. Guia-nos, Deus, para que possamos espalhar a mensagem, não só através da palavra, da nossa fala, através da nossa maneira de ser, do nosso caráter,
para que as pessoas não nos chamem de hipócritas um dia mais tarde, tal como fizeram os fariseus no tempo de Jesus, Deus. Por isso, Deus, guia-nos, ajuda-nos a andar no teu caminho e que a tua mensagem possa ser transmitida através de nós. Obrigado, Deus, por este dia de sábado. Em teu nome peço e agradeço, Deus. Amém.